Olá, seja bem-vindo ao nosso Capela Podcast, que alegria receber você aqui no nosso canal mais uma vez. E hoje a gente vai estar batendo um papo bem gostoso, bem informal aqui com convidados mais que especiais a respeito de um assunto que eu não vou falar agora para deixar aguçada a nossa curiosidade, mas é um grande tesouro para nós católicos. Sabe aquela coisa que uma casa que a gente mora, que herdou de muitos anos atrás, que a gente tem um bem ali, mas a gente desconhece que esse bem tem um valor inestimável? É exatamente isso que vai ser o assunto do nosso podcast de hoje. Padre Rafael, nosso convidado especial, seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus te abençoe, Ricardo. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Deus abençoe você também que nos acompanha nesse podcast. Então, fico muito feliz de vir aqui conversar sobre esse tesouro da nossa casa mesmo, né? Isso. E meu coração se alegra muito de estar aqui. Alegria nossa, e a gente estava ensaiando esse momento, até que fim saiu, né, Padre? Graças a Deus. Queria pedir para vocês, enquanto isso, vocês vão dando um like aqui no vídeo aqui e ajude também a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para a gente fazer chegar esse conteúdo que santifica, que evangeliza, em mais lares e mais casas, e assim a gente conseguir ser esse canal de graça para a vida do outro, tá bom? Aqui com a gente também está a Carol, também da mídia aqui do Apostolado. Carol, seja muito bem-vinda. É a primeira vez também, né, Carol? Primeira vez. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Priscila, já é de casa, nem vou mais falar, né? De casa. Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. E como o Ricardo disse, né? Hoje a gente vai falar de um grande tesouro. Então, fica aí com a gente. Não esquece de dar um like e eu gostaria de fazer um desafio. Se todos nós tivéssemos um tesouro e pudéssemos compartilhar, né, com quem amamos e até com quem não temos tanta afinidade, mas pudéssemos ter essa caridade, né, nós o faríamos. Então, se cada um pegar esse conteúdo, esse podcast e enviar para uma pessoa que seja, esse tesouro vai ser mais divulgado. Então, eu queria lançar esse desafio. É um convite, né, Priscila, para todo mundo ficar até o final. Todo mundo ficar até o final, e principalmente também divulgar, né, passar para outras pessoas. Exatamente. Padre, antes da gente começar propriamente com o assunto hoje, para o pessoal que está em casa conhecer um pouquinho mais o senhor, conta para nós quanto tempo já de padre, como que foi chamado ao sacerdócio, em que paróquia que o senhor está atualmente também. Olha, eu tenho um pouco menos de um ano de padre. Fui ordenado agora em agosto, né? Então, eu sou natural aqui de Maringá, minha vida inteira foi aqui em Maringá e fui ordenado na paróquia Menino Jesus de Praga e São Francisco Xavier. A minha vida vocacional, por dizer assim, né, teve diversos nuances, assim, Nosso Senhor me chamou muitas vezes, desde pequeno tive alguns sinais, acho que dos mais fortes da minha infância, meu pai foi criado pelo Padre Geraldo, né, aquele padre que é antigo aqui de Maringá, já falecido e feliz, com a graça de Deus está no céu aí, né, intercedendo por nós, mas ele sempre foi muito próximo da família e já dava fazia alguns chamados para a vocação também, e eu me senti interessado. Depois, na adolescência, também participei um pouco da igreja, um pouco fiquei fora da igreja também, mas eu percebi o chamado de Deus mesmo numa adoração ao Santíssimo, e o Senhor realmente me chamou para segui-lo mais de perto, de uma forma mais íntima, e com o tempo eu fui entendendo que esse chamado de amor que ele tinha para mim é que eu fosse um sacerdote dele, né, um ministro ordenado dele. Então, brevemente é isso, né? Então, certo. Depois fui dando os passos e ele foi me conduzindo aí. E hoje o senhor está celebrando em qual paróquia, Padre? Eu sou padre, sou vigário, né, na paróquia Jesus Bom Pastor de Paysandu. Paysandu, aqui pertinho de Maringá. Pertinho de Maringá. Estou lá desde que fui ordenado diácono, então pouco mais de um ano que eu estou ali, né? É a primeira paróquia. A primeira paróquia. Como está sendo a experiência, Padre? Meu Deus do céu, olha, fora do comum. Acho que ser padre é muito bom, assim, né? Bom, eu estou no começo, não tem nem como falar de tribulações e desafios, né? Porque está sendo realmente um momento de muitas graças, né? Acho que uma lua de mel prolongada, né? Espiritualmente, né? Uma graça mesmo. Agora, pegando para o assunto de hoje, qual que é a maior alegria para um padre? Puxa vida, rezar a missa. Rezar a missa. Nossa Senhora, aí deu spoiler, né? Pois é, sem sombra de dúvidas. Depois da minha ordenação, graças a Deus, no primeiro final de semana eu já rezei 4 missas, com a graça de Deus. E foi assim, nossa, se eu tivesse morrido ali depois da primeira missa, eu achava que era exagero dos padres falar isso. Mas de coração, se eu tivesse morrido depois de rezar a primeira missa, já tinha valido tudo. Já tinha valido a vida mesmo. Porque é uma coisa impressionante. Rezei uma missa, eu fui criado ali na paróquia São Francisco Xavier. Se eu estiver falando demais, me cortem. Mas fica à vontade, a gente está curioso. Tem o santuário Nossa Senhora de Fátima, e eu participava do Grupo Fogo do Alto, então
também do terço da Divina Misericórdia com meu tio, que foi apóstolo, né? E tudo ali no santuário, então a vida ali girou a minha fé, muitas experiências com Deus ali naquele santuário. E daí eu não podia deixar de rezar minha primeira missa lá. Então tive essa graça de rezar naquele santuário, aquele lugar de bênçãos assim. E o santuário é pequeno, cabe umas 50 pessoas, foi só a família, alguns amigos. Mas meu coração já se alegrou de ter elevado o divino sacrifício do Senhor pela primeira vez. Maravilha. E é disso que nós vamos falar hoje, né, Padre? Pois é. O Padre Pio tem uma frase que ele falava que seria mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que ficar sem a Santa Missa. Perfeito. Há um exagero do santo nessas palavras, Padre? Explica para nós aqui, para introduzir nesse assunto, o que é a Santa Missa de fato, né? E quem instituiu? Certo. Então, o Papa Francisco, em 2017, deu algumas catequeses sobre a Santa Missa. E nelas ele disse que como é precioso nós retomarmos esse tesouro que é a missa. E ele citou muito São Padre Pio nessas catequeses também. E ele vai nos trazer essa realidade que o Padre Pio disse, que a missa... Então, primeiro, o que é a missa, né? A missa é o divino sacrifício de Jesus, o mesmo da cruz, que se torna presente no altar. Na cruz foi cruento, um sacrifício sangrento. Agora, na Santa Missa no altar, o sacrifício está presente de forma incruenta, ou seja, sem o derramamento de sangue. Mas São Leonardo de Porto Maurício vai dizer que o Senhor realmente morre misticamente em todas as Santas Missas. Então, ali está presente de fato o próprio sacrifício do Senhor. E o Papa, dizendo sobre isso, na primeira catequese já dele sobre a missa, vai falar: puxa, imagina vocês se reunindo com uma pessoa importante, um presidente, um primeiro-ministro, como vocês gostariam de estar perto da pessoa, de aprender da pessoa, de ouvir da pessoa. E vocês têm o divino sacrifício do Senhor todos os domingos no altar de vocês. No meu caso, graças a Deus, todos os dias, mas algumas pessoas aqui em Maringá também podem participar todos os dias. Então você tem mais do que todos os presidentes do mundo, mais do que todos os reis, imperadores, o próprio divino sacrifício ali presente. Então, realmente é uma graça extraordinária. Só por isso já poderíamos parar e ir embora e rezar as missas. Puxa vida. E a importância dela é justamente a importância do sol para a humanidade. O próprio Papa fala, porque a missa derrama dos céus diversas graças, ela realmente abre. Bom, só pensarmos o que foi o sacrifício de Nosso Senhor na cruz. Quando Ele deu a vida por nós na cruz, até então, as portas do céu estavam fechadas para a humanidade. Pelo pecado, o homem se desviou totalmente de Deus, disse não para Deus, virou as costas, e somente pela graça de Deus, pela cruz de Cristo e a graça que Ele derramou por ali, nós tivemos acesso ao céu. Então, realmente, sem a Santa Missa, nós não teríamos acesso a nada, nenhuma das bênçãos dos céus. E, é claro, Deus, pela misericórdia, poderia dar algumas pequenas graças, mas a entrada no céu, a graça da nossa redenção, foi dada pela Santa Missa, a nossa salvação. É o sacrifício que foi feito de uma vez por todas, único e suficiente, ele se atualiza, ele se torna presente no altar, cada Santa Missa. São Paulo diz, alguma das suas epístolas, não me lembro qual, completo na minha carne aquilo que falta no sacrifício de Cristo. Puxa, mas faltou alguma coisa? É claro que não, é um sacrifício completo. Mas o que ele completa? Ele entra também nesse sacrifício, vamos dizer assim. Então, por que o sacrifício se atualiza todas as missas no altar? Para nós podermos participar dele, né? Para nosso pequeno sacrifício do dia a dia também entrar no sacrifício de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos membros do corpo dele, então nosso sacrifício também é importante ali. Sim. Ô Padre, quando foi que Jesus instituiu? Foi na Quinta-feira Santa? Foi na última ceia. A última ceia, imaginem, né? Puxa vida. Imagina poder estar lá, né? Nossa Senhora. E imagina a surpresa dos apóstolos. Nós justamente, né? estamos, justamente. E toda vez que eu vou à missa, eu fico me imaginando lá. Eu falo, ai, gente, imagina eu lá, eu estou lá. Né? Justamente, espiritualmente estamos sim, nossa, com certeza. A gente precisa ter essa... Sim. É isso mesmo, lembrar muito disso, porque na Quinta-feira Santa. E vocês imaginem os apóstolos, porque era para ser talvez uma ceia pascal comum. Era uma celebração. Era uma celebração, normal, vamos se reunir aí. E Nosso Senhor surpreende. Então, diz aquelas palavras misteriosas que até hoje nós repetimos. Então, esse é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado por vós. Então, ali, como que ele antecipa, de forma simbólica, aquilo que ele vai viver na cruz.
realmente a primeira Santa Missa ali rezada, instituída pelo próprio Nosso Senhor. Então o sacerdote reza ali também, mas é o Senhor que é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício. Na pessoa do padre. Na pessoa do padre. E o que é oferecido na missa, padre? E para quem? Uhum. Então, o que é oferecido, acho que já matamos também dizendo da cruz, mas Nosso Senhor, então, na última ceia, quando tomou o pão e o vinho, e elevou aos céus, dizendo, isso é meu corpo, isso é meu sangue, tornou presente também ali o seu próprio corpo e seu próprio sangue. Então, o que é oferecido o próprio Senhor Jesus. Estudando a história, é um sentimento humano, natural, esse de querer oferecer algo para Deus, para a divindade. Seja para aplacar a ira, então, uns índios ali fazem, né, o pessoal comumente conhece as danças da chuva, aí, seja para aplacar a ira da divindade, para pedir bênçãos, né, bons tempos das colheitas, tudo mais. Então, sempre o ser humano quer oferecer algo a Deus. Sempre tinha o sacrifício envolvendo sempre ali, teve né? algum sacrifício. Mas o sacrifício da humanidade sempre foi imperfeito, porque como vai oferecer algo para aquele que é perfeito? Era Então, muito pobre, né? como Meu assim? Deus, se você for pensar, né? E oferecer algo finito por infinito, né? Não tem Pois valor, né? Não tem. Justamente. Então, as oferendas de Caim lá, então, ofereceu os frutos das suas colheitas. Então, uma coisa um pouco limitada, muito limitada. Mas daí Deus nos deu o melhor sacrifício para oferecer. Olha, a missa é uma graça de Deus total, porque Ele mesmo nos deu a vítima, que é o nosso Cordeiro, o nosso Senhor Jesus. Então, o que é oferecido na missa é o Cordeiro perfeito, sem mancha, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. A Deus Pai. A Deus Pai. Deus Pai. Interessante, todas as missas, exceto o Corpus Christi, nós estamos gravando perto da solenidade de Corpus Christi, se eu não me engano, é a única exceção. Todas as missas todas as orações são rezadas ao Pai. As orações da coleta, as orações próprias da missa, o prefácio e a oração eucarística. Na missa de Corpus Christi, reparem, então, vai ser voltada a Nosso Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Mas o resto são todas voltadas ao Pai. Porque é o Pai, pelo Filho, na ação do Espírito Santo. Justamente. A missa envolve toda a Trindade, mas realmente é oferecido ao Pai o sacrifício. O sacerdote ali de braços abertos também faz as vezes de Jesus na cruz, né? Então, para recordar isso. Ô padre, e por que parece assim, para quem não está em casa, né? E às vezes acha a Santa Missa um pouco monótona, repetida, por que parece sempre a mesma coisa? Uhum. E isso, às vezes, eu não sei se pode ser a causa de que muitos católicos busquem outras celebrações por aí, ou se afastem da Santa Missa, né? Se desviem da fé. O que acontece, assim, na opinião do senhor? É interessante, a primeira catequese do Papa, ele toca nesse assunto assim, e me chamou muita atenção a naturalidade que ele trata isso. Acho que foi de 5 de novembro de 2017, vale muito a pena ler. Ele vai dizer, né, poxa, vocês ficam dizendo que a missa é a mesma coisa, mas é a visita de alguém que nos ama que está aqui. Então, quando alguém te visita, é sempre a mesma pessoa, mas é aquela pessoa que você ama. Muito especial. Justamente. Então, São José Maria Escrivá também diz, né, as palavras de um esposo dito a uma esposa podem ser as mesmas. Eu te amo. Então, sempre as mesmas palavras. Mas é sempre muito especial, Sim. não é? E dependendo da intensidade do amor, né? Então, a missa... de quem vem, né? Dependendo de quem vem. E como vem. E como vem. Porque eu te amo, xoxo. Falta, né? Também. Eu acho que é isso que falta para as pessoas perceberem. Que não é a mesma coisa, jamais, né? Sim, o sacrifício é o mesmo, mas e as disposições desse encontro? Porque nós, seres humanos, precisamos de ritos, de encontro, de estar sempre juntos. Isso lava a nossa alma. Aquele dia de folga você sai com os amigos, se reúne, conversa. Então, a mesma coisa com o nosso Senhor. Então, tem um dia que nós podemos nos reunir com Ele e estabelecer esse diálogo. Então, o Papa dá até um puxão de orelha. Ele fala, a missa é sempre a mesma coisa, mas é um pouco da falta do seu amor, né? Então, ele fala... as pessoas acham a missa monótona, mas se você for entender e compreender, ela vai perder toda a monotonia. Aí está a chave da coisa, né, padre? E eu percebo assim, né? Claro, todo respeito, né? Os cultos protestantes são autoexplicativos. Então, surgiu numa mentalidade iluminista. Então, você chega lá, tem a música de animação para soltar mais, abrir o coração, depois uma pregação, uma reflexão sobre a palavra de Deus e a oração.
imediatamente você percebe o que você está fazendo. Mesmo que você não racionalize, você já sabe o que está fazendo. A missa precisa ser entendida para ser bem vivida. Sim. E esse é o esforço do Concílio Vaticano II. Então, a missa ser traduzida para as línguas vernáculas, a língua do pessoal mesmo, para poder ser melhor compreendida. Mas mesmo assim, não é só falar as palavras, precisa ser entendida mesmo, entender sua espiritualidade profunda. Então, o Papa até fala, tá bom, beleza, tudo bem, mas o meu sacerdote, o padre da minha paróquia, ele é muito lento, não sei o quê. Daí o Papa diz, tá bom, reza pro seu padre se converter, mas agora você vai pra missa e vai com amor. Pra se converter. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não. É ótimo. Cada um tem que fazer a sua parte. Deixa o padre com Deus aí. E quanto mais a gente conhece, mais a gente busca conhecer. E busca mais. É infinito o conhecimento. Quanto mais a gente lê sobre o assunto, mais a gente tem vontade de conhecer, né? A pessoa de Jesus, o amor dele por nós. Quanto mais missa participamos, mais a gente sente esse amor. Sim, é verdade. Perguntar para as meninas, puxando o assunto agora, Carol, se você no começo da sua caminhada, você tinha alguma dificuldade de entender a missa, achava a missa chata, Totalmente. E como que foi essa virada de chave para você, assim? Eu sempre fui católica, desde criança. E na minha paróquia, era um padre que ele não falava português. Imagina, criança, o padre não fala português. Meu Deus do céu. E quando fala com sotaque, né? Nossa, era terrível. Não, era um sotaque bem carregado. O padre João da Santa Terezinha, lá de Sarandi. Gente do céu, não entendia nada. E a minha catequese foi muito defeituosa. Então, a dificuldade já começou lá. Só que a minha mãe, ela sempre me levou para a igreja. Nem que fosse debaixo da... Com vontade ou sem vontade. Você vai. Tudo bem, eu fui, sempre fui. Hoje eu agradeço a Deus por ela, que ela sempre... Vamos. Mas no início foi isso, porque eu era criança, né? Aí até eu começar a entender alguma coisa, como a catequese lá da primeira comunhão foi bem defeituosa. Não era assim uma coisa de qualidade, né? Pra você entender, que introduz a criança, né? E aí, quando eu fiquei adolescente, daí ia para grupo de oração. Quando eu fui entender mesmo o que era que estava ali, que era Jesus na minha frente, me deu um estalo, assim, eu falei, gente do céu. Quanto tempo eu perdi, a todo momento era ele, né? E aí, uma coisa tão básica assim, não tinha aberto. Básica. E eu imagino que muita gente pensa isso até hoje, adulto, e me corta o coração. Eu falo, meu Deus, ele não sabe quem tá ali, né? Porque se a missa é na nossa língua, você não consegue entender. Você complexa, precisa aprender. Tem coisas que não dá mesmo. Justamente. Né? Então, tem palavras difíceis, imagina, em outra língua, e sem a preparação da catequese. E ainda criança, né? Criança, quando nós somos crianças, temos muita energia. A gente já não consegue ficar parado, fisiologicamente falando, né? A gente quer ficar se mexendo no banco e buscar água, voltar, andar, dormir a hora que quer, assistir desenho. A gente não quer ficar ali sentadinho, prestando atenção em alguma coisa que exige o nosso silêncio e a nossa atenção, né? Justamente. Aí você imagina uma criança com TDAH no mundo da lua. Piorou tudo, gente. Aí eu ia só pra cumprir, né, a vontade da minha mãe. Carol, mas daí você comentou que você passou de um momento para o outro a compreender que ali estava Jesus. Mas como que se deu esse processo? Eu acho que foi pela graça mesmo, que ele falou, deixa eu mostrar pra essa menina que eu tô aqui, sabe? Não é possível. Nela. Daí eu tava num retiro, que eu fiz muitos retiros na vida, muitos. E foram muitos até eu entender que Jesus estava ali naquele pãozinho, gente. Aí numa adoração, naquele momento era retiro da renovação, né? Aquele momento de fervor. Aí a mulher falou pra mim, Jesus está ali. Você, cadê? Jesus está ali. Tipo, demorou. Por isso é bom a insistência, né, da mãe, vai no retiro, vai na catequese, vai na missa, porque em algum momento, né... Levar na missa. O tesouro que está escondido um dia é encontrado, mas só se nós buscarmos e procurarmos, né? Pra você, Priscila, como é que foi essa experiência? Eu também, ia pra desde missa? criança, fui católica, fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, aí na faixa de 10, 11 anos, só que depois eu perdi a minha mãe com 10 anos, né? Então eu me afastei um pouco, porque daí não tinha a mãe para pegar no pé para ir e tal. Morei com uma tia durante um tempo que não participava, não comungava da nossa fé, né? E até fui para uma outra denominação, porque eu era criança e tinha que seguir o adulto, né? E
mas eu sempre buscava um algo a mais, assim. Então, eu muitas vezes pensei que esse algo a mais estava fora da nossa igreja, né? Eu vou buscar outra denominação, eu vou participar de um outro culto, porque lá eu acho que eu vou encontrar realmente, né, esse Jesus que todo mundo fala. Eu tinha sede de encontrar, mas eu ia na missa e pensava, nossa, mas aqui, é toda vez igual, é tudo igual, parece que eu não aprendo nada mais do que... Aí chegava na hora da leitura, já não prestava atenção direito, né? Aquela coisa vaga. E eu comecei a buscar, comecei a perguntar para algumas pessoas, nossa, você vai na missa todo domingo, o que você sente? Por que você vai, né? Eu ficava perguntando, assim, sempre tive muita curiosidade. E aí uma vez uma amiga me falou de um livro, que eu até ia trazer para mostrar esse outro, né? Que chamava Missa Parte por Parte. Mas eu emprestei para uma amiga e não tá, né? De minha posse. E eu comecei a ler aquele livro, mas eu li, eu acho que umas 3 vezes. Eu lia, voltava para entender cada partezinha. A partir do momento que eu consegui entender, ficou muito mais claro para mim o porquê que cada partezinha da missa acontecia. E aí sim eu comecei a me apaixonar pela missa, né? Aí eu até trouxe hoje um outro livro, que o padre até citou, de Leonardo Pouto Maurício, Excelências da Santa Missa. É riquíssimo, fala muito do nosso amor, do nosso respeito pela Santa Missa, que realmente é o sol, né, da nossa fé, a Eucaristia. Não vivemos sem ele, assim como o mundo não vive sem sol, nós também não vivemos. Então, precisamos buscar cada vez mais esse tesouro, porque certeza nós vamos encontrar. Então, da sua curiosidade, você foi perguntando, então é interessante. Minha curiosidade me levou. E é engraçado que você queria uma coisa imediata, né? Eu quero sentir. Eu quero saber onde ele tá, quero ver, né? A gente quer ver, né, padre? O problema, assim, eu acho que a chave é essa. A gente tem que acreditar com os olhos da fé, né? E a fé não é uma coisa calculada, né? Minha mãe jura que não foi ela que fez isso, mas quando eu era pequeno eu me recordo vivamente de uma vez na missa, estava lá ajoelhado na hora da consagração, e daí, criança também, né, atentado, devia ter falado a missa inteira. E daí eu lembro que ela falou, se não foi ela, não sei, minha avó, alguém ali, falou, mas fica quieto, porque Jesus está ali. Eu falei, mas eu não estou vendo, se você não fechar o olho e não ficar quieto, ele nem vem. Daí eu fechava para tentar ficar vendo ali. Ficava assim, né? Agora eu pego ele. Essa coisa de ver, nós queremos mesmo ver, sentir. Essa questão de procurar no livro comigo foi assim também. Eu era daquela, não sei se vocês eram, ia pro grupo de oração, gostava mais do grupo de oração do que da missa. Com certeza. Tem um adolescente em casa. E no grupo de oração eles tinham uma, que era o Raio de Luz, né? Eles tinham lá na frente uma espécie de uma livraria, né? Biblioteca, não sei. Aí você podia alugar, né? Entre aspas, o livro, levar para casa, ele anotava o nome. E eu peguei, não sei porquê, pela capa, assim, não sei se era missa, passa, alguma coisa assim, porque eu também não entendia, padre. Não entendia, né? A gente vem de uma catequese, né? Como você falou, né, Carol? Assim. E daí, naquele momento, quando eu terminei de ler o livro, eu falei, nossa, é isso, né? O sol brilhou. O sol brilhou. E aí o tempo todo. Eu parava de olhar no relógio. Naquela época eu nem tinha hábito de celular, acho que nem tinha, né? Era questão de ficar olhando no relógio. Aí parou, né? Eu também, eu gostava mais de ir no grupo, porque ela é aquela baguncinha boa, né? E outra, você chega lá, se anima. E você encontra pessoas da sua idade, que falam a sua língua, que tem as mesmas dúvidas. E é o tal do sentimento, né? Eu acho, assim, importante passar por essa fase também. Não, eu acho que Jesus não fica bravo e fala, uma hora eu me mostro. Paciente, né? Então, esses dias também tem essa coisa do milagre do Carlo Acutis. Então, ele fez aquele site Milagres Eucarísticos. Quantos milagres ele nos dá também para percebermos com sentidos. Eu estou aqui mesmo, olha, então, caminhe pela fé. Mas de vez em quando ele dá opa, estou aqui, tá? Continuem firmes. Sim. Ô padre, qual que é a finalidade da missa? Por que ela é oferecida nos altares do mundo inteiro? Com que objetivo? Então, nós falamos desses sacrifícios imperfeitos aí do pessoal. Um livro muito bom, Introdução ao Espírito da Liturgia, do Papa Bento XVI, ele trata desses sacrifícios um pouco imperfeitos e como o de Cristo sintetiza tudo. Então, a tradição clássica da Igreja coloca 4 finalidades para a missa. Então, primeira de adoração ao Pai, de reparação, ação de graças e de súplica, mostrando que a missa acaba sendo a oração perfeita. E como os sacrifícios antigos serviam também para isso, então o ser humano, por que ele fazia os cultos, prestava seus cultos a Deus, ou a divindade que eles tinham, né? Primeiro, um sentimento de pecado, né? Então, reparação. Às vezes vinha alguma catástrofe natural, alguma coisa, eu estou sendo punido por algum mal que eu fiz, ou algum bem que eu deixei de fazer. Então, para reparar, o que eu faço? Eu ofereço um sacrifício. Então, nós também, nosso Senhor vem nesse sentido, né? De ser uma vítima de reparação, para pedir o perdão de nossos pecados mesmo.
Então, recordar isso também, que os pecados têm consequências, e consequências nefastas. Por vezes não sabem se ainda, né, os teólogos, se é um anjo da ira de Deus mesmo que causa males, ou o pecado em si tem algum mal como consequência. Tem muitas discussões sobre isso. O fato é que do pecado vem mal. O salário do pecado é a morte, como diz São Paulo. Pecado é uma ofensa a Deus. E ofensa exige reparação. Justamente, né? Também. Mas mais do que isso, ele traz um mal. Nós podemos não perceber, mas aquele pecado que nós estamos praticando, no fundo da nossa alma, ou para a humanidade, vai causar algum mal. Todo pecado, por menor que seja. Então, nossa condição é pecadora, mas os pecados também causam males. Então, por que nós, por vezes, não sofremos esses males? Alguns dizem, né, alguns santos também, se não me engano, São Leonardo, São Padre Pio, que é porque a missa sustenta a nossa, dá fortaleza a nós para não sofrermos esses males. Então, ele serve para reparar também os males do pecado. Isso é uma grande misericórdia de Deus, né? Jesus que vem e se oferece ao Pai por nós, pela humanidade, porque a gente não... A vítima inocente, sem pecado, para reparar nossos pecados. Depois essa coisa da ação de graças também. Então, o ser humano, os trabalhos bem feitos, as graças vindas do céu, então uma boa colheita, bom retorno aí, não. Então, vou agradecer a divindade que me ajudou, a Deus que me ajuda. De forma imperfeita, isso também sempre esteve no coração do ser humano. E pela missa, Nosso Senhor também se oferece perfeitamente agora, de uma forma certa, de uma forma reta, para agradecer pelas graças que temos. E também súplica, então, sempre chamar a Deus para pedir alguma coisa, né? Então, quem nunca? Então, nosso Pai do céu aí, então a missa também traz-nos os bens do céu se nós suplicarmos a Ele. E a finalidade da adoração, que é a primeira, mas trago por último, a missa, quando nós oferecemos Nosso Senhor Jesus, o sacrifício mais perfeito que temos ao Pai, nós estamos prestando um ato de amor a Deus pelo que Ele é. Não por algum benefício, não para Ele perdoar nossos pecados, mas por Ele ser Deus. Então isso é uma coisa também que a missa nos traz, de louvar a Deus por Ele ser quem Ele é. Isso é dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Isso é uma coisa muito cristã, de amar a Deus por quem Ele é, não pelo benefício que Ele nos traz, mas porque Ele é nosso Pai bondoso, então ter aquele reconhecimento, aquela devoção, aquele amor por nosso Pai. Que Deus é infinitamente mais amável que todos os seus dons e benefícios. Justamente, e Ele merece ser amado e adorado. Né? Então a missa tem como a finalidade principal isso aí. Né? É isso mesmo, adoração a Deus. É uma adoração a Deus. O Padre, o senhor comentou, voltando um pouquinho ao assunto lá, né? Falou da realidade do sacrifício. A missa é também um banquete, mas daí precisa ser linkado com um banquete sacrificial. Uhum. No sentido de que Jesus... O padre está oferecendo ao Pai o próprio Filho. Na linguagem de Santa Teresa diz que Deus, né, Sua Majestade é um bom pagador, Ele nos devolve o Seu Filho como um alimento, né, na Santa Comunhão. Perfeito. Então, essa é a realidade do banquete, né? É um banquete, mas é um banquete sacrificial. São duas coisas inseparáveis, né? Sim, padre? Justamente, é isso mesmo, perfeito. Não tem como separar. Então, é uma ceia sacrificial, é um banquete... O banquete pascal já recordava também, é claro, né, a morte dos cordeiros, que eram marcados as portas com sangue dos cordeiros para libertar do anjo exterminador. Então, ele já tinha um caráter de ser sacrificial. Ele tinha uma vítima a ser oferecida. Só que ninguém tinha afeto por um cordeiro, né? Então ninguém ia sofrer por um cordeiro que era oferecido. Agora sim, realmente o sacrifício de Nosso Senhor Jesus, então o cordeiro pascal ao qual nós devemos amor. Porque temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, realmente é um banquete de sacrifício e uma vítima que nos é querida. Pelo menos tem que ser querida por nós. Sim. Então, realmente tem esses dois aspectos da missa. Certo. Meninas, queria perguntar para vocês, quem quiser falar, alguma experiência que teve com a Santa Missa? Na Santa Missa, uma graça que de repente vocês tenham alcançado, se quiserem comentar. São muitas graças que nós alcançamos na Santa Missa, né? Só o perdão dos nossos pecados é uma grande graça, né? Porque a gente não aprende, né, padre? Vai lá, pede perdão e vai com o coração muitas vezes atribulado, presta devida atenção que devemos, não silencia o coração, né? Sai correndo de casa, vai tumultuado nos horários desse mundão aí que a gente vive. Mas o amor de Deus sempre nos resgata, né? Ele sempre nos responde. Jesus é uma pessoa, né?
E ele quer o nosso relacionamento. Então, a gente não pode... a gente não vai... Muitas vezes a gente vai na missa naquela correria sem dar a devida importância, como diz o Papa Francisco, né? Alguém muito ilustre está ali te esperando. Pode ser por muitas e muitas vezes, mas ele te ama com especial amor, está ali te esperando. Então, uma vez tinha um aniversário de casamento de uns amigos e nós fomos convidados para uma festa. Era num sábado à noite, na casa... E eles sempre comentavam que a festa junina... dali da casa, da rua deles, eles fechavam um pedacinho da rua e faziam festa junina na rua. Sempre a gente conversa, né? Tem bastante intimidade, assim. E aí eles pediram pra gente levar um prato junino. Na nossa cabeça ia ter a festa da rua, né? E eu nem olhei o endereço, só fui na casa dela. Quando nós chegamos lá, a festa não era na casa dela, não tinha ninguém na rua. Eu falei, ué, achei que a festa fosse aqui na rua, né? Aí eu fui olhar o convite, a festa era na casa da sogra, que é perto, assim, relativamente, né? Então, eu tive um pouco de atraso até me deslocar de um pro outro, né? Coisa de uns 5, 10 minutos. Quando nós chegamos lá achando que era só a festa junina, ela tem um parente que é diácono e ele estava fazendo uma celebração em comemoração às bodas, né? E nós ficamos, assim, profundamente tristes por chegar na Santa Missa um pouco atrasado, né? Ainda estava no início ali da leitura, tudo. Mas eu fiquei com o coração angustiado. Ai, meu Deus, acho que eu nem vou comungar porque cheguei atrasada na missa, que chato, aquela coisa acomodativa, né? E aí, pedi perdão a Jesus, né, naquele momento. E na hora da distribuição da Eucaristia, né, um ministro estava distribuindo para várias pessoas, nós estávamos todos espalhados, assim, não era exatamente uma fila, né? Tinha uma pessoa daqui, outra dali, porque era um semicírculo. E aí, quando ele chegou... Ele foi distribuindo a Eucaristia e eu fiquei no cantinho ali. Aí, quando ele chegou em mim, ele falou assim... Ai, eu vou dar as 3 Eucaristias pra você. Já tá no final, eu vou dar as 3 pra você. Nossa, aquele dia foi mais uma prova de que como Jesus tá ali, nos ama, nos perdoa, né? E ele... Foi como se ele dissesse pra mim, tá perdoada, né? Mais do que perdoada. Foi um dos grandes exemplos, assim, que eu tenho do amor de Deus na Santa Missa. Vem dose tripla. Dose tripla. Carol? Então muitas também. Muitas, incontáveis. Sempre, nossa. E eu procuro até analisar, até assim, missa a missa. Nossa, eu tenho certeza que são milhares a cada missa, com certeza. Mas tem uma que é especial, né? Uma vez... eu tava passando muito mal, com muita dor de cabeça, muita. Aí nós estávamos lá no apostolado, aí a Neide, no final da missa, falou assim, olha, vamos pedir pro padre rezar pra você? Eu falei, vamos. Eu torci o nariz, porque eu não era muito chegada no padre. Mas hoje eu entendo que o padre é o próprio Jesus ali, a hora que ele entra, tchau, esquece tudo dele, né? E daí... ele colocou a estolinha na minha cabeça. A hora que ele colocou assim, eu senti uma luz entrando assim na minha cabeça. Aí fez a oração dele lá, a Neide do outro ladinho no meu ombro. E daí fui pra casa. Continuei com muita dor de cabeça. Isso era numa quinta. Aí sexta-feira as meninas estavam lá, ia ter uma festa junina. Então elas estavam preparando tudo, né? Falei, gente, elas devem estar falando assim, nossa, aquela menina não veio ajudar, né? Mas eu não fui porque eu tava com muita dor. E no sábado de manhã eu tinha que atender uma cliente que era de São Paulo, não tinha como, eu tinha que atender ela. Atendi ela com muita dor. Aí tive um apagão, fui parar no hospital. Fui pra casa, né? Fiz coisas, eu tive um apagão, mas eu tava fazendo coisas. Mas eu não me lembro de nada que eu fiz. Ela tava em Nárnia, eu não sabia. Tava em Nárnia, totalmente. E daí eu entrei no banheiro, não saí mais, porque eu fiquei prostrada lá. E aí o meu marido, Carol, então eu vou ter que chamar o SAMU. Eu falei, meu Deus, falei nada, né, porque eu não vi nada. Aí ele chamou o SAMU e fui parar no hospital. Chegando lá, eu fiz uma tomografia na cabeça. E eu tenho um dreno aqui na cabeça, né, que eu coloquei quando eu tinha 9 anos. E aí lá concluíram que eu estava com focos de hidrocefalia e teria que fazer uma nova cirurgia. Até então, nunca precisava ter feito outra nova cirurgia, porque o médico falou pra minha mãe, quando eu fiz a primeira, nunca mais vai precisar mexer. E muita dor, muita morfina, né? Aí, fui acordar no domingo à noite. Aí eu abri o olho, eu já imaginava que eu estaria no hospital, mas assim,
não sabia de nada que tinha acontecido. Passaram só uns 10 minutos lá. Só uns 10 minutos. Já era domingo à noite. Acordei minha mãe do meu lado. Ela, então, a gente vai só aguardar agora a sua transferência para o outro hospital. Para fazer, sei lá, exames. Eu acho que nem ela não sabia que tinha essa tomografia com esse, né? Só que daí ela... foi sair somente a transferência na quarta-feira. Era umas 20 para as 3 e foi muito rápido. O cara da ambulância só veio e falou assim, olha, vamos, já arruma suas coisas, a gente tá indo. E quando eu entrei, eu fui direto para UTI. E não tem esse procedimento de ir direto para UTI. O protocolo é outro, você tem que passar pela enfermagem e depois ir para UTI, né? Depois de um dia, sei lá. Mesmo porque aguarda uma vaga, geralmente. Não tem como, né? Daí, eu cheguei na UTI 3 horas em ponto da tarde, que é a hora da misericórdia, né? Lá o nosso carisma. E daí eu sentei naquela mesa de UTI, eu fiquei olhando pra lá e pra cá. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque até então já tinha passado tudo, a dor de cabeça, não tinha mais nada. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque eu nem sabia de nada. Aí veio o médico, olhou pra minha cara e ele falou assim, olha, a gente vai só fazer a última bateria de exames, amanhã cedo a gente já vai fazer a cirurgia. Eu falei, o quê? Cirurgia? Eu falei, como assim? Vai precisar mesmo? Ele falou, vai, eu vi a sua tomografia e lá tinha focos de hidrocefalia. Aquilo abriu um buracão negro assim, parece que eu caí lá dentro. Mas mesmo eu caindo lá dentro, parece que eu falei assim, tá bom, Jesus, beleza, vamos comigo. E aí, descemos para fazer uma nova tomografia e um raio-x. No que eu desci, tem uma capelinha lá, no Metropolitano. Eu só olhei e falei assim, você tá vendo, né, Jesus? Fui lá. Esquece de mim. Não, esquece de mim. Fiz o exame. Nisso, eu já tinha feito uma operação de Goethe. Só faltava tirar uma bolsa de sangue lá pra cirurgia. O resto já tinha... E raspar a cabeça, né? Porque tem que raspar. Olha isso, gente. Aí, no que eu desci, olhei pra Jesus e falei, ó, você tá vendo, né? Aí, fiz... No que eu voltei, eu olhei de novo. Falei, você tá vendo, né? O senhor tá vendo? Aí tá. Sentei de novo lá. E daí ela começou a tirar sangue. Nananã. De repente veio o médico. Olhou bem. Ele falou, você não tem nada. Olha só. Eu falei, eu já sabia. Só que daí, o protocolo, eu tinha que cumprir. Ficar 24 horas na UTI. Então, foi assim, 24 horas de reflexão total. E assim, os aparelhinhos tinham que ficar ligados, eu tinha que ficar tomando soro. Tudo. Só que chegou uma hora que ela tinha que fazer não sei o que lá. Eu falei, não, chega, pelo amor de Deus. Ela falou, tá bom, mas você vai ter que assinar o termo aqui. Tudo bem, eu assino. Só que daí, mesmo assim, eu ia oferecendo tudo para Jesus. E parece que quanto mais eu oferecia, mais eu sofria. Mas eu ia oferecendo quietinho, eu falava, eu não tenho mais nada para reclamar aqui, Senhor. Tudo bem, tá tudo certo. E no outro dia eu poderia sair, só que ainda assim eu fui sair só 10 horas da noite do outro dia. Daí eu tinha que passar pela enfermaria e ficar lá um tempinho. Daí eu tive que dormir, porque eu também não podia sair 10 horas da noite do hospital. Não tem esse protocolo também. Dormi, quando deu quase na hora do almoço, a médica veio e falou assim, vamos almoçar em casa? Eu falei, graças a Deus. Só que no que ela veio e falou isso, eu escutei uma voz masculina vindo do fundo. Só escutei ela falando assim, a moça lá da secretaria. É lá na UTI. E daí quem que eu vejo indo com a maletinha, com a estolinha? O mesmo padre que fez a oração para mim. E aí, eu entendi claramente o recado de Jesus. Eu já cuidei de você, agora eu vou cuidar de outra pessoa. Mas também, como eu não era muito chegada, talvez eu não respeitava, eu não sabia o que era isso. Então, eu aprendi a respeitar qualquer padre que seja. Porque eu entendi que Jesus, ele ultrapassa todas as barreiras. Então, ele vai agir da forma que ele quiser. O padre é o ministro, né, dele. Exatamente. E assim, nunca mais eu desrespeito nenhum... Não que eu desrespeitava. Tinha uma dificuldade. Uma dificuldade de... E essa graça que você conseguiu... Hoje eu amo ele em Cristo, né? Jesus, né? Mas eu tinha muita dificuldade, assim, né? Carol, e essa graça que você alcançou...
dias atrás lá na Faz na o quê? missa, Um né? ano e meio, né, Pri? A Pri esteve comigo, assim, em todo foi, momento. Na verdade, a nossa gente... festa junina era no dia 31 de julho, Sim, num sábado, tava um frio lascado. tava. Essa criaturinha deu um susto na gente, porque ela foi pra UTI, ela tinha que fazer uma cirurgia de emergência. E nós ficou todo mundo, e a gente lá festejando, vendendo os pastéis, fazendo as coisas, mas com o coração espremidinho. E Eu no queria te final fazer uma das pergunta. contas era só Deus mesmo, a gente. Eu queria te fazer uma pergunta. Deu saudade da missa, Carol? Nossa Senhora. Aí é mesmo, tem um contratempo aí, né? Na terça-feira à noite, tinha o Padre Michel, tava lá no apostolado, e ele ia fazer tipo uma adoração, né? A comunitária, assim. Comunitária que fala pra todo mundo ficar ali, conduzida, né? Todo mundo. E aí começaram a me mandar foto desse momento, e eu lá no hospital. Vídeo? A Pri mandando foto, a Lúcia, vídeo. E eu falava assim, Jesus, eu queria estar aí. Eu não queria estar aqui. Nossa, assim, não que eu tava reclamando de estar ali, eu não reclamei em nenhum momento. Mas o meu coração, ele desejava ardentemente estar ali naquele momento. E meu marido tava lá também, o Gabriel, né, meu filho. Aí, ok, acabou o momento lá. De repente, o Elvis veio. O Elvis é ministro da Eucaristia. Então, ele pode, né? O E Elvis ele é o marido, veio é o assim. marido. Eu falei, ué, que isso? Aí ele falou assim, eu trouxe Jesus pra você. Eu falei, não acredito nisso. Uma resposta imediata. Jesus cuidando muito, assim. Então, e ele é muito simbólico tudo, né? E ao mesmo tempo muito real. Meu Deus, eu falo... Às vezes a gente precisa desses tratamentos de choque, Sim, né? sim. Desse chacoalhão para poder dar o determinado valor, né? Por isso que eu te perguntei se você sentiu saudade ou sentiu Senti falta. muita. Grande graça. O Padre, o senhor se recorda de alguma graça que o senhor recebeu pela Santa Missa? Eu tive uma no Metropolitano também, né? Eu fazia pastoral lá como seminarista, e daí nos sábados ia fazer as visitas aos quartos dos enfermos, e, bom, enfim, tinha semana ali de estudo das atividades do seminário, e daí fazia essa atividade. E me parecia muito pesado no começo, principalmente no começo. E eu lembro que no primeiro dia, assim, eu acabei o dia lá no Metropolitano esgotado. Nossa, só ouvi de doença, problema, tudo, Nossa. meu pai do céu, a cabeça gigante. E não sei, é puxado, né? Bom, grande respeito aos enfermeiros aí, né? Os médicos, porque que lidam ali todo dia. E daí eu cheguei na casa paroquial, no começo ali da pastoral, o padre me acolheu muito bem e tudo, falou, olha, você vai ter missa, depois você vai ter visita nas casas ainda de noite, né? Tinha a janta, né? Você vai comigo lá jantar e fazer uma visita. Eu falei, putz, eu não vou aguentar, não. E daí fui pra missa meio de arrasto, assim. Aconteceu algumas vezes aquilo. Eu comungava e eu recebi uma força que eu não sabia de onde, que eu tinha uma disposição que eu nem precisava dormir. Nossa Senhora! Então, realmente, eu recebi essa graça da Santa Missa. Parece uma graça simples, né, do cotidiano, mas ali eu acho, se eu não me engano, eu li os catequeses do Papa no ano depois. Ou foi naquele ano, enfim. E daí, eu sei que eu colocava tudo no sacrifício de Jesus, né? Eu falava, Senhor, então... recebe aí também essa cruz, meu cansaço aí no seu sacrifício. O Senhor deve ter cansado bastante ali na cruz, mas recebe meu cansaço, se o Senhor puder me dar a graça da ressurreição, né? E Ele realmente deu. Então eu vivi isso na pele, assim, dele renovar minhas forças pela Santa Missa, né? É impressionante como ele realmente dá. Assim, Renova, né? nossa. Renova. Ô Padre, tratando com relação à Santa Missa, a gente ouve falar bastante de participação ativa dos fiéis, né? O que seria exatamente isso? Pra gente, que assim, sabendo de toda essa grandiosidade da missa, que é o próprio Senhor que vem no altar, se sacrificar, né? O mesmo sacrifício da cruz, se entrega pelas mãos do sacerdote a Deus, por nós, por amor a nós, né? Como que deve ser o nosso coração diante desse tesouro, né? Sim. Como que a gente tem que participar? É só responder as orações? A gente mudou o missal mesmo, mas a edição, né? Então agora a gente aprendeu algumas orações, umas respostas novas, tem lá o canto na missa, tudo isso nos ajuda a rezar, mas a participação ativa dos fiéis é só isso? Não, de fato não é, né? Às vezes tem gente que vai por anos na missa, respondendo tudo certinho, sabe todas as respostas e não entende nada, né? Eu, na infância, decorei até a fala do padre na oração, você acredita? Lembro uma vez, estava um colega da catequese falando, né? Ele falou, pô, mas você decorou a fala do padre? Eu falei, tô vindo aí sempre, né? Então, É porque eu vou usar sempre depois. É coisa de padre nem mesmo, imaginava, né? sabia? Nossa Senhora. Tava lembrando esses dias, esse colega veio falar comigo, mas eu não sabia de nada, né? Então, pode ser que as pessoas falem, repitam tudo e não saibam de nada. Então, mas uma participação ativa é isso. Bom, em geral do que nós estamos falando, a Priscila comentou
que chega às vezes na missa e recebe ali o perdão dos pecados, e de novo ali, de novo, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, não consegui vencer aquela coisa. Então, entrar com o coração mesmo na missa. O Papa fala também nessa catequese, na primeira ou na segunda, bom, enfim, nas primeiras, que a missa não é um espetáculo. Ele falou, então nós temos que entender por que o padre fala corações ao alto e não telefones ao alto. Então, não é para ficar gravando, ele falou, é com pesar que eu digo, até padres aí eu vejo gravando as missas. Não, temos que elevar nosso coração em Deus. E a missa, ele ressalta muito isso. Se eu não estou enganado, só em 2 catequeses ele não falou que a missa é uma oração. Então, a participação ativa do fiel na missa, o próprio Papa diz nessas catequeses, estando ali com o coração orante. Se unindo a Jesus, né? Unindo a Jesus, corações ao alto. É isso que ele fala, então resume a nossa presença na missa. Então, ter o coração em Deus. Eu trouxe na verdade não é uma fala, é um documento do Santo Padre, o Desiderio Desideravi, que é um documento sobre a liturgia, bem recente, de 2022, né, Padre? Até a gente vai deixar aqui na descrição o link, tá, do site do Vaticano com esse documento muito importante, não só para quem é da equipe da liturgia, os sacerdotes, mas para todos os fiéis, né? A leitura indicada aí. E o Santo Padre ele fala assim no número 15, né? A única possibilidade de poder participar na sua oferta é tornar-nos filhos no Filho. Isso. Né? Aí ele fala no número 24 assim, ó, se viesse a faltar o assombro pelo mistério pascal que se torna presente no concreto dos sinais sacramentais, no pão e no vinho, né? Poderíamos verdadeiramente correr o risco de ser impermeáveis ao oceano de graça que inunda cada celebração. Aí ele falou assim, não pode faltar o assombro. Ele vai explicar aqui que esse assombro no número 25, né? Esse assombro é o maravilhamento pelo fato de que o plano salvífico de Deus nos foi revelado na Páscoa de Jesus, cuja eficácia nos continua a alcançar na celebração dos mistérios, ou seja, dos sacramentos. Ou seja, eu não posso ir para a Santa Missa, né, Padre, assim, por uma rotina. Sim. Muitos de nós, às vezes, com o hábito, né, de rotina diária, de missa diária e tal, vai lá e vai para a missa só para comungar, esquecendo de ter uma devoção particular pelo Santo Sacrifício, né? Jesus está ali se doando por mim no altar, né, Padre? Numa catequese ele fala também, deixar Deus nos surpreender. Isso. Eu acho tão bonito, e é isso, porque tanto o Santo Sacrifício quanto a palavra de Deus. Você estava falando das graças que vocês receberam, eu estava lembrando quantas vezes Deus se manifestou se manifestou a mim pela sua palavra na missa. Então, estava lá precisando de uma resposta para a vida, ele chegou lá e com os 2 pés no peito. Então, é realmente isso, se deixar se impressionar pela palavra de Deus que é dita e também pelo santo sacrifício. Então, essa recordação, Jesus está ali presente mesmo, então aquilo que eu preciso está aqui. Começa com um ato interior, né, Padre? Essa participação, né? Não só nos gestos, né? O Papa dá uma boa dica de nos recolhermos interiormente. Às vezes, chegar na missa, ele até diz que em algumas igrejas ali, o pessoal estava com mau costume, pelo que ele diz, de chegar e começar a conversar, encontrar os amigos e tal. Ele falou, muito bom encontrar-se com os amigos, mas vocês precisam se encontrar com um amigo. Então, cheguem um tempo antes, 5 minutos ou mais, e fiquem ali em silêncio. Ele dá essa sugestão, silêncio, para se encontrar com Jesus, para se dispor, abrir o coração para recebê-lo. E ele disse disso, do silêncio, porque um diálogo, um fala e outro escuta, né? Então estamos aqui dialogando, alguém está falando, tem que escutar atentamente. Então, é isso, né? Abrir o coração para o silêncio. Nossa sociedade quer muito falar, mas eu ouvir. Então, nós vamos entrar mais detalhadamente nesse assunto daqui a pouquinho, Padre. Desculpa isso. Mas olha só que interessante, né? Se a gente vai para a missa sabendo que ali está o sacrifício de Cristo, o fruto que eu recebo na Santa Missa é o mesmo fruto do Calvário, né, Padre? Então, quais são esses frutos espirituais, assim, para que a gente consiga adentrar mais no mistério? Então, acho que um fruto que já foi dito, ele já aplaca as consequências dos nossos pecados, ele perdoa também nossos pecados veniais. Então, aqueles pecados que não necessitam do sacramento da confissão para serem perdoados, as faltas, as imperfeições mais leves são perdoadas pela Santa Missa. Pode rezar pela conversão dos pecadores. Pela conversão dos pecadores. Justamente. Libertar as almas do purgatório. Nossa, isso aí. Então, o saudoso Padre Geraldo rezava muito, pedia muito para fazermos as obras de indulgência. Então, a Santa Missa é uma grande obra que realmente tira as almas do purgatório. É um sufrágio mesmo para aqueles que estão lá padecendo. Então, temos o costume que devemos manter mesmo, né, de rezar as missas de 7º dia, 1 mês de falecimento, 1 ano, enfim,
Porque para libertar as almas mesmo dali, aquele suplício do purgatório. Eles estão sofrendo ali as penas do purgatório pelos seus pecados, mas como o Senhor também sofreu por ele, nós podemos também, com os nossos sofrimentos, separar pelos outros. Separar os pecados dos outros. Então, também pelo batismo nós estamos unidos a Cristo. É o mesmo corpo. Nós participamos dessa mediação única de nosso Senhor. Nós sofremos por eles, eles também... São Leonardo de Porto Maurício fala no livro aqui, né, Padre, que uma só Santa Missa celebrada e participada, nós como participantes da Santa Missa, atuantes, né, também, já seria o suficiente para perdoar todos os pecados de toda a humanidade de todos os tempos. E por que ela não é, né? Muitas vezes, justamente por isso, né? Pois é. Pela falta de piedade, pela falta de participação efetiva, né? Pelo conhecimento que nós deixamos de ter sobre o que está acontecendo ali. E aí só vamos lá, muitas vezes, para cumprir preceito, ou, né? Tem um canto eucarístico que Santo Tomás de Aquino fala também, né? Para estar se referindo a Jesus, né? Senhor, com uma só gota, o Senhor pode resgatar a humanidade inteira do pecado do seu preciosíssimo sangue. Sim. Então, olha, e é verdade. Então, se o próprio Deus tivesse derramado, furado seu dedinho, uma gota de sangue já teria salvado a todos nós. E ele derramou todo o sangue, até o último, até o fim. E ainda assim a gente precisa participar de muitas santas missas, né? Então, e será que nós temos realmente a fé que aquela gotinha de sangue está ali naquele cálice? Sim. E que o Senhor pode vir e mudar a minha vida naquela missa. Isso pode mudar a minha vida, justamente. Então, os frutos são os mesmos do Calvário, mas lá no Calvário tinham várias pessoas, tinham soldados, tinham os curiosos, e tinha São João, tinha Nossa Senhora e as outras duas Marias. Então, para nos dizer que nós estamos no Calvário, diante da missa, com toda a piedade, e isso o Papa diz, precisamos ir à missa, isso ele pegou do Padre Pio, como Nossa Senhora e São João foram ao Calvário, e acompanhado deles também. Mas nós estamos indo com o coração aberto e disposto, nós podemos colher essas graças de uma transformação de vida, de uma libertação dos pecados. Então vai lá e apresenta os meus pecados para o Senhor, mas se meu coração está aberto, Ele vai me renovando. E eu recebo forças para deixando os pecados. Sim. Então, força contra as tentações. Contra as tentações. Esse exemplo que aconteceu comigo lá, uma força para exercer meu ministério, né, meu estado de vida. Então eu era seminarista, eu precisava fazer as visitas da noite. Então o Senhor me deu forças porque Ele estava ali, eu abri o coração, Ele derramou. Né? A gente tem tudo ali no altar, né, Padre? Às vezes a gente fica mendigando, assim, a gente está com um problema, a gente corre no ombro do outro. Não que não possa conversar com ninguém, mas às vezes a gente não dá o valor para o Senhor que está ali. E Ele é a resposta de tudo, Ele é a fonte de toda a graça. A gente tem tudo, não falta nada, né? Eu estava lendo uma vez um livro sobre, eu acho que era até sobre Nossa Senhora, do Papa Paulo VI, mas enfim, ele estava falando disso, que realmente, sobre o Rosário, que é uma grande oração, mas a oração das orações é a Santa Missa. Então, se eu preciso de uma conversão, uma libertação, né? Traz uma oração de cura e libertação. Poxa, muito bom. Mas a missa é a principal. Então, depois traz uma oração aí de... completa, né? Fazer uma novena aí pela cura da minha família. Puxa, muito bom. Não rejeito, é muito bom mesmo. Eu gosto muito da novena do trabalho lá, para santificar o trabalho, para conseguir um emprego. Para que eu entrego lá para o pessoal da paróquia é batata. Uma semana o pessoal está com trabalho. Se quiserem, aí eu faço depois. Já quero. Mas para santificar também o trabalho. Mas você rezando a missa, bom, é a maior das orações. Não tem prepara para uma boa morte, né, Padre? Prepara para uma boa morte, Então, São Bento também, antes de morrer, ele pediu, né, era o costume também, estava no leito de morte, recebeu o viático, a hóstia santa, então foi colocado, estava quase morto ali, foi colocado a santa hóstia nos lábios dele, então, realmente, é chamado viático por isso. Ele é o alimento da passagem, da terra para o céu. Então, o alimento da via. Diz aqui nesse livro que até evita uma morte súbita. Ah, é? Da graça. Evita desgraças temporais, evita, né? De ter uma morte súbita sem os sacramentos. E tão disponível. Tão disponível. É verdade. Bom, Padre, mas se é realidade que todos esses frutos estão disponíveis para cada um de nós, como que ele todo fiel recebe, basta estar na Santa Missa ou vai depender da disposição interior de cada fiel? Como que eu compreendi, né? Eu que estou indo em casa, compreendi que, a Santa Missa é tudo, só que eu quero lucrar esses benefícios espirituais. O que eu devo fazer? Como que eu devo ir à Santa Missa? Pois é, então, realmente não é para todos que os frutos serão iguais. Então, as pessoas precisam estar bem dispostas para ir à missa. Os manuais antigos diziam que
precisava ter 3 disposições. Primeiro, fazer o jejum eucarístico. Então, isso é uma coisa que também às vezes está um pouco... Que hoje é 1 hora antes da comunhão, né? Hoje é 1 hora, na época eram 3 horas. Então, fazer o jejum eucarístico, estar disposto com isso também. Recordar minimamente que seja para onde você está indo. Você está indo para o santo sacrifício, está indo para encontrar o meu Senhor. Então, isso... Né? E desejando isso no coração. Desejando, né? Fazendo... Também a prática da comunhão espiritual é muito útil. Então, fazer as comunhões espirituais são breves orações, que é da tradição da igreja já também, que vai preparando o coração. Senhor, eu queria te receber com aquela pureza, humildade que você recebeu sua mãe, mas venha ao meu coração mesmo sem ter essas mesmas disposições. Então, fazer esses atos de desejo. Senhor, eu queria receber o seu corpo. Meu Senhor e meu Deus, venha a mim. Enfim, esses atos de amor. Isso aí prepara muito bem. Que é próprio de um coração que ama, né? Pois é. Não é? Justamente. Se a gente quer encontrar o amado, a gente tem que desejar o amado, né? Porque senão, como assim? Só o amor não é uma via de mão única, né? Pois é. Os adolescentes apaixonados ali. A menina mora 10 quilômetros da escola. Ele dá um jeito de passar na frente da casa dela só pra dar uma olhadinha ali. Vai a pé. Quem namora, tudo. Nossa, vai... Porque o coração apaixonado faz isso, né? Faz sacrifício de amor. Fica pensando o dia inteiro. Pensa, né? É uma coisa natural. Vem aí. Puxa... É desligar um pouco do mundo, né, Padre? Mesmo estando diante dos deveres e desejando o Senhor no coração, né? Alimentar esse desejo. Porque realmente precisa ser alimentado. Se não alimentarmos, não vai. A gente precisa vigiar muito, né? O nosso coração, as nossas atitudes. Sim. Principalmente essa questão do silêncio, né, Padre? Pois é. A gente tem que ficar buscando o dia todo, assim, alguns momentos de silêncio para estar com Deus, né? Fazer o exercício da presença de Deus, da comunhão espiritual, pode ser feito várias vezes no dia. Com certeza, deve ser feito. E São José Maria Escrivá tinha um hábito, então ele rezava a missa dele, e daí assim, tinha o horário da missa ali, vamos supor que seja meio-dia. A metade do dia inicial, então a manhã dele, ele fazia, na metade inicial, antes da missa, de comunhões espirituais, se preparando, então alimentando o desejo. Senhor, eu quisera te receber com aquela pureza, humildade e devoção que você recebeu a vossa mãe. Então, fazer pequenas jaculatórias durante o dia. Senhor, estou passando no Santíssimo, eu quero rezar a missa com devoção, com pausa, com atenção, me dá a sua graça. Tinha uma oração também tradicional. Senhor, eu quero rezar essa missa como se fosse a primeira da minha vida, como se fosse a última da minha vida, como se fosse a única da minha vida. Então, ele ia alimentando. E depois da missa, ele gastava a outra metade do dia em ação de graças. Então, muito obrigado, Senhor, por essa missa. Isso também traz os frutos. Muito obrigado por ter dado essa Santa Comunhão. Muito obrigado por ter vindo ao meu encontro. Então, ele fazia essa divisão. Coração agradecido depois, né? Pois é, isso dispõe bem. Até a oração depois da comunhão, ficar um tempinho ali com o Senhor, né? Então, isso aí traz também os frutos da missa, as graças da missa. Na época que não era permitida a comunhão diária, muitos se santificaram, né? Mesmo com comunhões com mais espaçadas, né? Porque enquanto não chegava uma outra comunhão, eles iam alimentando a ação de graça e desejando o próximo dia, né? E a gente às vezes se torna uma coisa tão banal, às vezes, né, Padre? Todo dia e acaba não dando importância que deve se dar, né? As pessoas até desprezam hoje a comunhão espiritual, até quem tem alguma ocasião que não pode receber a comunhão sacramental e aí conciliar, não, faz comunhão espiritual, mas não é a mesma coisa, tudo. Bom, realmente, né? Mas você pode alimentar esse desejo e é uma coisa de muitos frutos mesmo, pode dar muitas graças. Você, se alimentando, você recebe mesmo a graça de Deus, se coloca sob a vontade dele. Sim. Padre, aí o senhor falou do pré, né? Da preparação. E estando na Santa Missa, o recolhimento, o silêncio é importante? Com certeza. Hoje em dia é um pouco complicado, né? Às vezes tem, infelizmente, muitos ruídos altos na missa, às vezes o pessoal do coral, claro, né? A gente entende a correria do dia a dia, não consegue ensaiar antes da missa estar lá com barulho, mas precisamos muito nos recolher. Deixar o barulho lá fora, Deixar o barulho lá fora, Santa Teresinha fazia uma obra de penitência aí dela de se recolher no meio do barulho. Então, tinha um barulhinho mínimo, ela ia lá para tentar se concentrar mais, era uma mortificação fazer pelos pecadores. Nós também, nos barulhos do dia a dia, também nos recolher ali. Então, voltar para dentro do nosso coração. A gente precisa aprender realmente esse exercício de se recolher no barulho. Porque dificilmente você vai estar num ambiente que não tem nenhum barulho. Principalmente impossível. O barulho da nossa cabeça. Esse é o maior barulho. Esse é o maior barulho. Né? Mais difícil de É uma gritaria. Imagina, tantas informações que temos no celular, né? Deixa eu ir refletindo. Sim. Uma manhã de celular, às vezes nós vemos coisas que as pessoas antigamente viam por, sei lá, uma semana, levava para ver. Ou mais, né? Ou mais, Nós temos essa pancada de informações ali.
Eu ouvi em algum podcast falando assim, que hoje, em 3 dias de informação nossa, é o que uma pessoa de, acho que 1920, levava uma vida inteira para saber. Nossa, chega a ser... Você imagina a nossa desastroso. cabeça. Desastroso. Porque como fica a cabeça? Então, cheia. E cheio e vazio ao mesmo tempo. E bagunçado, cheio porque vazio. assim, as informações não estão ordenadas, encadeadas ali. A gente não foi programado para esse tem avalanche de informação, né, Padre? Não fomos. E aí na Santa Missa a gente tem que estar lá concentrado, lógico, nos unindo ao Padre no altar, unindo a Nosso Senhor que se dará ali, e esse recolhimento então é importante durante a Santa Missa. Muito, muito, muito. É o que vai realmente fazer você entrar na missa. A participação frutos, né? ativa é essa, é recolher-se ali na missa. Para estar com o Senhor. Meninas, vocês têm alguma dificuldade com relação a esse recolhimento? Ou alguma dica que vocês querem dar para o pessoal que está em casa, que vocês conseguiram superar? Sim, sempre, né? Dificuldade sempre tem. Porque... Mais com barulho de fora ou barulho de dentro? Com o de dentro, né, Ricardo? Porque o de fora ainda você consegue ficar ali quietinho, silenciar, respirar, fazer uma oração, te trazer para dentro de você, né? Mas aí quando chega lá dentro de você, aquele barulhão, aquele barulhão, aí a gente fala, não, vou ficar aqui quietinha, está quietinha. Daqui a pouco lembra de uma coisa que tem que fazer amanhã, daí você volta, daqui a pouco lembra de uma coisa que esqueceu de fazer, daí volta, e assim vai, né? Então o barulho interno é o mais difícil, Ricardo. Eu tenho pedido muito a Nossa Senhora para, né, nos inserir de verdade no Santo Sacrifício, todas as Santas Missas, e durante o dia também para que ela me ensine a amar Jesus como ela amava, né? Me empreste o coração dela na hora da missa, porque é um grande esforço. É uma graça que a gente precisa, né, Carol? Muita graça. Uma graça. Sem a graça, sem a graça. É uma guerra, né? Eu penso assim, dentro da gente. E sempre ali com a cordinha, volta, né? Balãozinho de gás. Tanto na missa, na hora do terço. Outro dia eu comentava lá, né? Na hora do terço eu preciso estar na frente de uma imagem de Nossa Senhora, porque senão... Ou a cruz, né? Também a gente sempre senta na frente do altarzinho lá em casa. Ajudar a focar, né? Pra focar. E sempre ir pensando, né? Eu já sou uma pessoa muito, assim, imaginativa. Daí eu vou rezando o terço e vou... conforme os mistérios, eu me imagino lá, naquele local. Mas se a gente não tá ali diante da imagem ou da cruz, né, Carol? Sim. Por exemplo, você tá diante de um lugar que tem muitas coisas coloridas, e outras ainda coisas assim. A gente dispersa, começa já né? a olhar e... Mesmo estando ali na frente, às vezes dispersa. Falou, opa, volta. Recuperar, né? Justamente. É interessante isso, porque São José Maria Escrivá também, sou muito devoto dele, ele dizia que as nossas distrações na oração também nós precisamos transformá-las em assunto com Jesus, pode ser transformados. Então às vezes você chega lá e não sabe o que dizer para Jesus, então você usou o exemplo, puxa, esqueci alguma coisa assim. É meio natural, você relaxa, então aquilo que está faltando ali... Começa a voltar, né? Mas você está diante do seu Pai, então, e nosso Senhor Jesus, que também é nosso Pai, também acaba sendo nosso Pai, e daí podemos oferecer a Ele, né? Então, Senhor... Puxa, então, olha, eu esqueci essas coisas, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu sei que agora eu tenho que estar com o Senhor, mas está difícil, viu? Então, mas me ajuda aí nessas coisas, me ajuda a tranquilizar meu coração e levar isso para oração, levar isso para esse momento de recolhimento. Isso já vai ajudando você a ficando mais... Muitas vezes a gente fica buscando orações prontas ou mais perfeitas possíveis, né, Padre? Agora descobri que a comunhão espiritual é boa, vou fazer lá a fórmula que eu achei no meu livrinho lá antigo. Tudo. Não fazer teatro diante de Deus, rezar com sinceridade, né? Se é a distração que está aqui, eu vou apresentar isso para o Senhor. Né? Sim, justamente. Rezar com o que nós temos ali. Então, qual que é aquela santa que no Santíssimo contou todos os tijolos? Santa Teresa. Santa Teresa. Opa, estava me lembrando o senhor falando aqui do recolhimento, do barulho, né? Aqui tem bom, não sei se todos estão tendo essa percepção que eu tenho, às vezes a gente visita algumas paróquias, né? Vem em missas de paróquias diferentes, a dificuldade da gente entender, às vezes, o momento do ofertório. Sabe aquele momento que quando a gente vai no cinema e o filme é muito comprido, eles dão um intervalo para ir no banheiro, parece que o ofertório está virando esse momento na missa. Então as pessoas param para conversar. E aí, você está gostando da missa do Padre Rafael? Começa a conversar, bater um papo na hora do ofertório. E aí tem o pessoal... Coffee break. E aí tem o pessoal da cestinha que vai lá, outros estão levantando... É muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Outros estão cantando a música do ofertório. O que o fiel católico deve fazer no momento do ofertório? Que eu acho um momento tão importante da missa, né, Padre? É o mais importante. É ali que começa, que a gente sabe
sabe da importância da consagração, mas o ofertório às vezes passa batido, é um momento de muito barulho. O que a gente tem que fazer para melhorar? Vamos perceber já o que acontece ali no momento, né? Então, vem as pessoas com a cestinha, geralmente uma criança bonitinha, uma gracinha ali, tudo. Já distrai, né? Já distrai. Que bonitinho, desse tamanhozinho já com cestinha, né? Bom, mas, enfim, nosso coração às vezes dispersa, mas, bom, enfim, nada de mal, é muito bom que vão mesmo. Mas, então, vão cestinho e o pessoal vai levar oferta em dinheiro, oferta material. E o que está acontecendo no altar? Os ministros da Eucaristia estão levando também o pão e o vinho, os dons. Chamam de dons por conta disso. Eles são também ofertas. Os dons são ofertas. O pão simboliza, e o vinho também, o esforço do trabalho humano. Quando o padre faz a oração, se vocês forem na missa sem canto, dá para ouvir. O padre faz em voz alta no microfone. Então, na minha época que eu ia na catedral, ele fazia, né? Então, bendito seja Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Mas o pão não é uma coisa natural, como é, por exemplo, o trigo, ou alguma planta, ou a água que o próprio Deus criou e nos deu. E daí o padre continua a oração. Fruto da terra e do trabalho humano. O pão é uma matéria natural que foi feita por um trabalho. Então, E daí o padre continua. Que agora nós vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Nós entregamos para Deus o fruto do nosso trabalho. Então, uma atitude recolhida no ofertório é ir entregando para Deus também o que está na nossa vida. Os nossos trabalhos, sim, o fruto do nosso trabalho, as nossas tribulações. Então tem aquele canto de ofertório, né? A ti, meu Deus, eleva o meu coração, eleva as minhas mãos, o meu olhar, a minha voz. É isso. E que rezando também. E rezando, né? Isso. E rezando isso. Não só entregar o material, mas entregar o coração. Os símbolos da missa, os símbolos materiais, visíveis, são para facilitar também a nossa entrega espiritual, que deve acontecer. E o Papa frisou muito isso. A missa é um encontro pessoal com o Senhor. A missa é um encontro de mim com o meu Senhor. Então, na segunda catequese ele fala muito sobre isso. Precisamos nos encontrar profundamente com o Senhor e pessoalmente. Então, é o meu trabalho pessoal, é a minha luta pessoal que eu entrego ao Senhor, são os meus afazeres, tudo isso, as minhas preocupações, porque é o meu que eu preciso fazer, porque o Senhor, então, como o padre diz, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida, porque eu vou receber o Senhor da vida também. Então, eu preciso entregar o que é meu para Ele. E quando acaba o ofertório, acaba a música, o padre faz a oração. Então, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, ou seja, o meu sacrifício e o vosso sacrifício, aquilo que nós estamos oferecendo. Então, quanto mais oferecer, melhor. Não ofereceu nada? Não. Se não ofereceu nada, o vosso sacrifício, qual que é o vosso? Não tem, né? Aí entra aquela questão, né? Se você não ofereceu nada, se você não... Perdeu. Então, pois é. Vai colher tantas graças. Né? Pois é, justamente. Né? Então, isso pela ignorância do pessoal, o Senhor... Você pega ali meia força, né? Os anjos, pega ali, por favor, a pessoa não sabe, né? Pega assim mesmo. Mas, então, colocar conscientemente ali nosso sacrifício. E daí o povo fala, né? O padre é o mediador ali do povo e Deus. Porque Jesus é o mediador, então o padre faz as vezes de Cristo. Receba o Senhor por tuas mãos, padre, este sacrifício. Então vocês estão entregando o sacrifício, vocês levaram ao altar para entregar para o sacerdote entregar para Deus. Então, para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem pessoal e de toda a Santa Igreja, a Igreja Universal. Então é um momento muito rico mesmo que precisamos... Esse também tem que ter um recolhimento bom aí. Sim. E após esse momento que o Papa Francisco, ele meio que falou assim, não é legal esse momento da paz ali logo após a oração, né? Porque dispersa mesmo, a gente vai receber o rei daqui a pouquinho ali, e aí todo mundo aquela bagunça de novo, aquela falatório na igreja. Sim. Por ser da tradição da igreja, ainda é previsto no missa a paz, né? Então está dentro da liturgia. Precisamos lutar aí para ver como uma forma também de nos aproximar do Senhor, né? De talvez perceber que nosso irmão também... olhar para o irmão também, do lado. Olhar para o irmão do lado. Teria que ser feito com um pouco mais de critério, né? O Papa Francisco, eu nunca vi uma missa dele com o momento da paz. Eu sei que ele fica muito recolhido na missa. Eu acho impressionante, porque nas audiências gerais ele é super simpático ali, conversa, faz... E na missa ele naquele recolhimento. Você vê assim o rosto dele, o semblante, porque ele sabe que ele está no Calvário, né? Mas eu vi o Papa Bento XVI com uma saudação da paz na missa. Eu achei muito bonito assim, né? Ele com todo respeito, sem perder o recolhimento. Você vê que ele está recolhido, mas ele se vira com um sorriso, não aquele sorriso espalhafatoso, mas um sorriso pela paz de Cristo. Né? Mas ele transmite tanto amor naquela paz de Cristo. Sim. Eu me senti com paz de Cristo naquela paz gostosamente. Traga para mim também. Justamente.
Então, e se o recolhimento estiver talvez ali... não há um certo e um errado. Talvez o modo como é feito. O problema é a gente sair do espírito ali da Santa Missa. Eu vou lá correndo ver minha tia que tá lá do outro lado da igreja. Não dá pra fechar isso. Não, pô, não. Não dá. É que a gente... É o tal do conhecimento, né? Quando você não tem o conhecimento do que está acontecendo ali... Você faria com a mesma espontaneidade de você encontrar um amigo na lanchonete. Não por maldade, claro. Né? Claro que não. O padre, esse pensamento do Papa Francisco, ele exprime na Desiderio Desiderável, no número 52, ele falando assim: entre os gestos rituais de toda a Assembleia, o silêncio ocupa um lugar de importância absoluta. Perfeito. Isso é a mensagem do Papa, né? Ele fala: o silêncio é o símbolo da presença e ação do Espírito Santo que anima toda a Assembleia. Então, a Assembleia animada não necessariamente precisa ser esvoaçada, espalhafatosa, né? O silêncio, ele também é uma oração, né? Justamente. Na Instrução Geral do Missal, né? Então, o livro que rege a nossa leitura do Missal deve reger, tem um ponto dos mais importantes destacados ali sobre o silêncio. Então, é muito ressaltado em vários pontos, mas tem um ponto só para o silêncio. É como se fosse um gesto da liturgia mesmo. Então, e o Papa frisa muito isso também nas catequeses. Muito interessante. É matéria necessária, então. Com certeza. O silêncio tem os momentos previstos, né, que são até opcionais, mas são previstos. Então, depois da homilia, o sacerdote pode deixar um tempo de silêncio. Depois da comunhão, um tempo de silêncio e recolhimento. No ato penitencial. No ato penitencial. Mas a nossa postura interior, se não deixarem, nós temos que ter o nosso silêncio interior ali e manter. Sem o silêncio é muito difícil, né? Você fazer essa introdução. Uma coisa que eu gostava muito de fazer na catedral, né, era ação de graças ali, né? Então, depois da missa, o pessoal ia indo embora, né? Eu tinha um tempinho depois. Não tinha muito antes, mas tinha depois. Eu deixava ali, né? Despertador, uns 5 minutinhos ali, e ficava ali uns 5 minutinhos em silêncio. Nossa, me ajudava muito aquele momento, viu? Sinto falta até do ambiente ali, porque a catedral era muito tranquila. O pessoal colocava um cantinho gregoriano no fundo depois. Nossa, uma delícia. Beleza, pessoal, olha, chegamos ao fim de mais um podcast. Passou rapidinho, né? Pois é. Demais. Não sei nem quanto tempo deu, mas olha, vamos para os comentários finais. Carol, você quer deixar uma mensagem pro pessoal que está em casa? Eu peguei uma colinha aqui, gente. Fala. Vamos lá. Ser cristão, para mim, significa observar o mundo e levar minha alegria e a minha força aos demais. Essa é do nosso querido Beato Carlo Acutis. Aí tem uma outra também. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim aquele que mora em mim, a Eucaristia. Santa Faustina. Eu ia falar, posso falar quem falou? Priscila? Gente, acho que está tudo muito bem falado, né? A gente começou dizendo que falaríamos de um grande tesouro, né? E falamos o maior de todos. Então, assim, mesmo um grande tesouro, uma coisa assim de valor estimável, né, material, a gente só vai descobrir tudo que ele vale se nós conhecermos, que foi o que o Ricardo comentou da casa no início do podcast, e a gente, né? com um valor estimável assim, já faz tudo para alcançar, faz tudo para alcançar e tudo para, né, para conhecer e para ter aquele direito. Imagina então esse tesouro inestimável que é Jesus na Eucaristia, né? Então que nós possamos cada vez mais conhecê-lo, cada vez mais buscá-lo, né? E ter o interesse de estar com ele cada vez mais, de ter saudade, de pensar o dia todo que é com ele que estaremos na Santa Missa, né? E buscá-lo verdadeiramente. Todos esses tesouros que nós conseguimos atingir na Santa Missa, que nós aprendemos hoje. O padre comentou da catequese para Francisco, não sei se é essa do 22 de novembro de 2017, padre? Puxa, essa... Deve ser... Ele fez uma sequência. Fez uma sequência? Dessa data aqui, traga uma coisa que pode sintetizar aquilo que a gente falou, né? E quando o Papa fala assim: quando nós entramos na igreja para celebrar a missa, pensemos nisso. Entro no Calvário, onde Jesus dá a sua vida por mim. E assim desaparece o espetáculo, desaparecem as conversas, os comentários e essas coisas que nos distanciam disso que é tão bonito que é a Santa Missa, o triunfo de Jesus. Assim, sintetiza. Esse é o Papa, né? Padre, comentários finais, e eu gostaria de pedir para o senhor que encerrasse com uma bênção para nós, pessoal que está em casa também, que está acompanhando o nosso podcast. Tá bom, então isso.
a Santa Missa, nós entrarmos bem nela, fazemos parte nisso, ofertar nosso coração no ofertório, pedirmos perdão no ato penitencial, agradecermos e louvarmos na oração eucarística, no santo, glorificarmos ali no momento do glória, estar ali realmente, né? Estarmos no que fazemos. O santo sacrifício de Cristo na cruz serviu para uma graça muito grande, que é nos dar a vitória sobre os males, nos dar o céu. Então, nos aproximarmos também com essa confiança de que mesmo que as tribulações reinem no mundo, mesmo que a discórdia reine, as pessoas abandonem a Deus, por fim, depois da cruz, depois dos escárnios, depois do fracasso aparente, o Senhor ressuscita. E nós, se seguimos a Ele, também vamos ressuscitar. Então, que essa confiança esteja sempre no nosso coração. Você não quer dar sua palavrinha final? A minha foi essa, já. Mas aí a gente encerra depois da bênção. Tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, obrigado por ter mais uma vez com paciência e carinho aqui conosco, acompanhado a gente até o final. Nós esperamos vocês no próximo podcast. Obrigado pela visita. Nos ajude a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam então receber esse conteúdo que santifica, que evangeliza cada um de nós. Jesus, eu confio em vós.